Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Em meio às sanções dos Estados Unidos para com Alexandre de Moraes e também para o povo brasileiro, onde seremos taxados em 50%, o Flávio Dino fazendo piadinha, com toda a situação que está acontecendo. Pois bem, essa decisão dele fazer piadinha aconteceu poucas horas antes de Alexandre de Moraes ser sancionado pela lei Magnitsky pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí, meus amigos, acabou a brincadeira. Numa hora eles fazem piadinha e na outra hora eles fazem um discurso quase ali emocionados, chorando, né, desesperados, porque agora eles viram o quão duro e o quão doloroso é sofrer essas sanções sem. No caso do Alexandre de Moraes, ele merece, e no caso da direita, nós não fizemos nem metade do que ele tem feito para poder suportar ou aguentar o que ele tem feito, essa perseguição frenética contra a direita. E aí eu quero mostrar para vocês a piadinha do então ministro do Supremo Tribunal Federal, que de alguma forma veio à tona, fez a piadinha e não esperava que as pessoas fossem compartilhar, mostrando de fato o que está acontecendo. E claro, gente, né? É por isso que eles querem censurar a internet. É por isso que eles querem, de uma vez por todas, fingir que eles estão dando a democracia e tal. Mas, na verdade, eles estão aí querendo censurar para que você não veja esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês também. Não sei se esse áudio. E o Pateta vão sentir falta de mim. Aqui, ó. Não sei se o Mickey e o Pateta vão sentir falta de mim. Mas o que eu sei é que sou eu que pago o salário do Mickey e do Pateta. E, portanto, eu afirmo a vocês, se o preço for não conviver com eles, é um preço pequeno, perto da magnitude do que nós estamos tratando aqui. Muito obrigado. Fazendo piadinhas, né, em meio a tudo que está acontecendo com o Bolsonaro durante o seu julgamento, e Alexandre de Moraes disse que não vai voltar atrás. O ministro do Supremo Tribunal Federal disse que não vai retroceder e que já está preparando sanções contra Bolsonaro. Provavelmente ele vai querer articular e usar isso contra o Bolsonaro de uma forma mais agressiva. Ele vai querer fazer com que Bolsonaro seja colocado contra a parede. É isso que nós estamos imaginando nesse exato momento e é o que eles querem fazer. Porque eles vão fazer com que Bolsonaro saia de qualquer jeito dos tribunais preso. Essa é a decisão deles. E aí nós vimos o ministro do Supremo, Barroso, fazendo um vídeo emocionado, todo sério, né? O discurso mudou, não é mesmo? Vem comigo, olha o vídeo dele. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar o conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro. Não cumpriu. O Supremo Tribunal Federal tem ferido gravemente as prerrogativas, rasgou a nossa Constituição. O caso do Bolsonaro era a primeira instância, porque ele não é presidente da República e não tem mais foro privilegiado. Então, todas essas ações fortíferas contra Bolsonaro deveria ir para a primeira instância, como já disse o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. Em conluio com também os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Gonetti não faria essas
esse tanto de atuações contra Bolsonaro. Lembrando que Augusto Aras nem sequer levantava o dedo contra Bolsonaro. Sim, ele acatou algumas ordens, pôs também alguns processos nas costas de Bolsonaro, dentro do que estava sendo ali, né, seguindo a liturgia, seguindo o que deveria estar acontecendo, mas não da maneira como e da maneira que está acontecendo nesse exato momento. O que eles estão fazendo é um verdadeiro absurdo contra Bolsonaro, porque já está muito claro que eles querem, de uma vez por todas, fazer com que Bolsonaro seja colocado atrás das grades. É isso. É isso que eles estão impondo para Bolsonaro. E aí é que mora o grande perigo. Mesmo com as sanções de Trump, Moraes sinalizou que está mantendo, né, o julgamento de Bolsonaro para setembro. E, como eu disse num vídeo anterior, o desejo deles é fazer com que já, logo no começo de agosto, venha para cima as sanções impostas, né, para Bolsonaro, que a gente já sabe que é a prisão. E o que foi dito? Para os interlocutores, o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, disse que nada mudou com a sanção que sofreu do presidente Donald Trump e que o cronograma do julgamento do golpe está mantido. Em setembro, o chamado núcleo crucial será julgado, inclusive, né, o ex-presidente Bolsonaro. Essa é uma sinalização de que, apesar da pressão explícita do presidente dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes não demonstrou ficar intimidado com as sanções do governo norte-americano. Tudo porque ele já disse que já esperava, mas não esperava. A esquerda não esperava, Lula não estava esperando, porque o que passava na cabeça deles? Que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, os filhos, e muito menos, né, aqueles que estão lá nos Estados Unidos fazendo e ajudando nesse meio de campo, o que eles não esperavam é que fosse dar certo. O que eles não esperavam é que Eduardo Bolsonaro tivesse, né, contatos poderosíssimos para fazer sanção contra o Alexandre de Moraes, Lula e o nosso país. E lembrando que aqui, quando a gente fala do nosso país, infelizmente, o Brasil acaba entrando nessa esteira, o Brasil acaba entrando no meio dessa bagunça e não tem nada a ver, visto que agora virou guerra declarada. O Alexandre de Moraes, dias atrás, disse que se Eduardo Bolsonaro pisar no Brasil, ele vai ser preso. Não tem outra. Então, se isso não é uma perseguição, o que será então? Que crimes Eduardo Bolsonaro cometeu para poder pisar no Brasil e ser preso? Denunciar ao mundo o que está acontecendo? É isso que eles estão lutando, para que nós tenhamos uma democracia, para que nós tenhamos uma liberdade verdadeira e não essa tal liberdade democrática que a esquerda tem pregado por aí. Meu muito obrigado. Tchau, pessoal.